Olá, eu sou a Luca e esse é o Cada Caso um Caos, uma série semanal, que fala sobre os méritos e dificuldades dos artistas com um olhar mais ali para o psicológico, para a vida pessoal e comentários do psicanalista e professor Mário Sérgio Picorelli. A produção é do Rafa Bolo e do Cido Nico da Pomo Produções, produção e edição, eles são os queridos. E hoje a gente vai falar sobre a dona de uma geração, Avril Lavigne. Avril Ramona Lavigne nasceu em Belleville, no Canadá, no dia 27 de setembro de 1984. A time, também nasci nesse dia, mas vários 8 anos antes. E Ramona é o nome do meu programa na rádio, A gente deu esse nome porque pensou em Ramones no feminino. E vê só, ela já veio com ele de fábrica, mas resolveu tirar. É assim. O pai dela é o francês Jean-Claude Lavigne, trabalhava numa companhia telefônica. A mãe é anglo-canadense, Judith Rosen, dona de casa, mega mãezona. Era uma família assim bem classe média, e super religiosa. Tanto que o dom pro canto foi descoberto ali pela mãe quando ouviu ela aos 2 aninhos cantando o hino cristão Jesus Loves Me, quando elas estavam ali voltando da igreja. E como a maioria das mães, ela achou que a filha tinha um talento acima da média, Mas no caso, a mãe tinha razão. A Avril era aquela menininha super lindinha desde sempre, talentosa, Geral da escola conhecia ela, os professores adoravam, os alunos também. Ela cantava muitos sons, numa pegada folk e gospel, desde de 2 aninhos, assim. Anos mais tarde, a Avril se apresentava ali em corais na igreja da cidade e depois disso passou a cantar em feiras de exposições de gado. Na adolescência, ela aprendeu a tocar guitarra, violão, piano, bateria, tudo sozinha. E a família sempre apoiou. Aos 13 anos, em 98, aconteceu um movimento que seria ali o alavancador da carreira dela, A menina de cabelinho no ombro, com a mesma carinha até hoje, ganhou um concurso de uma rádio local e o vencedor ia dividir o palco com a Shania Twain. A Avril ficou super feliz, que ganhou e, claro, quis conhecer a cantora, antes de entrar no palco e tal. Mas, como vários artistas, a Shania Twain não quis nem saber e disse que só ia falar com a ganhadora no palco. A menininha ali de 13 anos entrou sem ensaio e sem passagem de som para fazer a primeira grande apresentação para 20 mil pessoas que nunca tinham ouvido falar em Avril Lavigne. E ela nem de perto pensou em dar fuga. Sempre super confiante, subiu no palco ali, encarou a bucha, cantou, mandou muito e foi aplaudida de pé. E a Shania Twain pagou um pota-pau. Em 1999, aos 15 anos, bem traquineira, ela já estava de saco cheio da escola, ficava jogando MM ali nos professores para ser expulsa, mas não conseguiu a justa causa. Então ela pediu demissão, saiu fora de vez da escola e foi para Nova York para tentar a carreira de cantora. Aqui ela já tinha várias composições, já tinha se apresentado em inúmeros eventos e tinha ganho aquele concurso lá que foi super concorrido. A Avril, nessa idade, já tinha uma preferência pelo rock, mas os pais não deixavam ela ouvir qualquer coisa, não. Era liberado mais bandas assim, tipo Goo Goo Dolls, Matchbox 20, os Irmãos Hanson, só banda mais boazinha, mais, uns meus queridos pôneis sonoros, assim. A Avril gravou sua primeira fita demo, e o Bonadil de Los Angeles, L.A. Reid, adorou. Nessas, ela se mudou para L.A., e começou a trabalhar com os caras que entendiam ali do mercado da música numa pegada hitmaker. Aos 17, assinou um contrato de mais de $1 milhão e começou a gravar seu primeiro e já clássico álbum, Let Go. Foi sucesso mundial. Para você ter uma noção, o vídeo de Complicated já passa dos 430 milhões de views no YouTube. As letras falavam sobre a vida de uma adolescente de 16 anos, angústia, solidão, alegrias, corações partidos, paixões, diversão, mas tudo isso somado ao carisma, à atitude e à voz linda da Avril. E ela fazia questão de não se colocar como a linda. Nessa época ela era uma maloquinha bem cuidada, assim, calça larga, regata, luvinha, gravata, skate. Na época do lançamento de Skater Boy, 2002, eu já estava na rádio há uns anos, na 89, e esse som tocou muito. Eu lembro de uma matéria na MTV com ela naquele escadão do vídeo de Skater Boy, colocando uma barata morta na língua. Era tipo uma aposta, parece assim, E aí ela ficou uma barata um tempo na boca, vários caras em volta gritando. Eu lembro muito disso. E ela de bonezinho pra trás, baby look, figura! Tava na cara, que ela queria causar, causou, era demais. Complicated, Skater Boy, I'm With You, foram hits, assim, com R maiúsculo. Depois disso, ela mergulhou no mundo do rock, transgrediu a regra de só ouvir as bandas boazinhas e caiu com as orelhas ali no Nirvana, Green Day, Sistema Fodão, e por aí vai. A Avril também adora cantores tipo Frank Sinatra, Aretha Franklin, Etta James, Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Bom, ficou milionária.
Turnês, shows no mundo todo, correria, nós na comunidade do Orkut, aquelas coisas. Gravou sons mais pop, ficou mais colorida, sempre com carisma no mesmo nível máximo, né, com os fãs no mundo todo que nunca soltaram a mão da Avril. Nos relacionamentos, ela beliscou uns aqui, outros ali, mas sério mesmo, né, foi com o vocal do Sum 41, o Derek Whibley. Namoraram em 2004, casaram 2 anos depois e em 2009, Fatality. Um dos supostos motivos foi a dificuldade de alcançar o sucesso absurdo da Avril e por isso ele estava arrastando e bebia assim enlouquecidamente. Em 2010 ela namorou o modelo Brody Jenner, né? Diz que terminaram 2 anos depois pelo mesmo motivo. Ele disse que se sentia um perdedor ao lado dela. Não queria ser um acompanhante das turnês e nem o mais um da lista de acompanhantes, sabe? Quem que vai? Avril mais um. Sabe, tava se sentindo muito na sombra, chateado. Logo na sequência, ela engatilhou um namoro seguido de casamento com Chad Krieger, vocal do Nickelback. Eles eram bem amigos, né, e trabalhavam juntos. O casamento durou só 2 anos, terminaram em 2015, mas foi de boa, tanto que continuam amigos aí até hoje. Mas foi por essa época aí que aconteceu um dos piores momentos da vida da Avril, né? Ela tava se sentindo super mal, com o corpo cansado, não sabia o que era. Foi tudo ali que era médico e a maioria tratava, sei lá, como depressão. Até que as dores começaram a ficar absurdas e ela incansavelmente atrás de um diagnóstico. Ela sentia dor física e descobriu que tinha doença de Lyme, também chamada de borreliose, que é uma infecção bacteriana transmitida por carrapato. A doença é conhecida como a grande imitadora, porque ela tem vários sintomas de doenças comuns, né, como da gripe. Então as pessoas sentem cansaço, febre, dor de cabeça e a lista, vai que vai. Aqui no Brasil não é muito comum, aliás tem esse nome porque teve um surto, né, nos Estados Unidos nos anos 70, na cidade de Lyme, em Connecticut. Muita gente acaba morrendo, inclusive, porque tratavam ali como se fosse artrite nessa época. Quem enfrentou esse mesmo problema é o Justin Bieber, a Amy Schumer, o Ben Stiller, Shania Twain e a Kelly Osbourne, que inclusive ficou 10 anos com a doença sem ter o diagnóstico correto e muita gente passa por isso. No caso da Avril, ela disse que fazia muita trilha, andava no meio do mato, mas que nunca, jamais imaginou que uma picada de carrapato pudesse causar tudo o que ela passou. Ela deu uma entrevista e desmoronou, assim, sabe, chorou pra caramba, disse que foi a pior fase da vida dela, também teve depressão por conta disso, né? Ela achou que realmente ia morrer, ficou anos de cama, tanto que ela, né, deu um break gigante na carreira e voltou faz pouco tempo. Em 2019, lançou Head Above Water, que foi sucesso e disse que foi isso, a sensação que ela viveu foi de afogamento. Nas composições, a Avril também se inspirou nesse sentimento aí que teve de relacionamentos com alguém que se sentia ameaçado pela força, né, pela autoconfiança e independência dela, e que por isso ela foi menosprezada e até se sentiu mal por ser quem era. Como ela mesma disse, né? Uma líder, alguém com visão, opinião própria, que tem força, desejo, paixão e objetivos. A Avril falou que já foi depreciada e se sentiu mal por ser quem era. Ela chegou a escrever no Instagram para nunca deixarem alguém te colocar para baixo por ser quem você é. Resista, lute, seja você, ame, seja genuína, gentil, ache a si mesma e seja dona de si. A Avril reforça a ideia, né, de que as mulheres devem sempre priorizar a si mesma e fugir de pessoas com esse tipo de comportamento. Que se dane os estereótipos. Se você é uma pessoa forte e seu parceiro não te aguenta, acha alguém que tenha autoconfiança o bastante e te apoie para te levantar e te inspirar em sua vida. É isso aí, Avril, concordo com você. A Avril desde sempre faz uma série de doações filantrópicas, né? Desde quando começou a ganhar muito dinheiro, ali por 2003, ela já é envolvida em várias causas. Em 2015, fundou o The Avril Lavigne Foundation, que, né, é uma instituição que tem o objetivo de ajudar crianças e jovens com deficiência e também financia estudos sobre a doença de Lyme. Esse projeto tem parcerias aí com outras fundações beneficentes, como a Easter Seals, Make-A-Wish, a Fundação Nancy Davis, enfim, é demais. Bom, quem é fã da Avril também conhece as teorias bizarras, né, em volta dela. Uma dessas é a que ela morreu e deixou uma sósia no lugar dela. Isso pode ser visto como uma brincadeira, assim, né? Mas tem gente que achava isso de verdade. Mas, assim, é uma viagem, né? Porque as diferenças que já citaram de tamanho de nariz, distância dos olhos, pode ser tudo edição de fotos, né? Iluminação, qualquer outra coisa. Menos que ela morreu, gente. Pelo amor, por favor. Uma polêmica rolou aqui em São Paulo quando ela veio para um show e fez um meet and greet, né? O fã pagava ali $350, né? E poderia tirar uma foto. Hoje isso aí daria quase uns R$2.000, né? Na época eram uns 800. As fotos rodaram o mundo e geral suspeitou, né, do calor e da amabilidade, né, de 2 metros de distância, numa era pré-Covid em 2014.
Os fãs mais cara de pau falaram que se você chegasse lá e pedisse um abraço, ela dava. Quem comprou o Meet disse que de cara já era informado que não ia poder abraçar. Era chegar, ficar no máximo 30 segundos, tirar 2 fotos, arriscar ali aquele inglês bonito e a área. Bom, eu sei que aí, pra piorar, ela meteu o louco e postou no Twitter uma session de fotos no Brasil com os fãs bem pertinho dela. E aí, claro, né, a galera não perdoou nos comentários. Sobre as fotos, a Avril disse que os meet and greet são muito rápidos e que em alguns países eles tiveram problemas de segurança, mas enfim, a real é que a galera mesmo ali que participou do Meet falou super bem dela. Disse que ela foi simpática, trocou ideia de bigode ali, rapidinho, mas fez o que estava prometido, né? E foi simpatia. Eu sei que depois desse BO, ela mandou a equipe que gerenciava esses meetings aí, ó, tudo embora. A Avril já fez filme, fez trilha para Alice no País das Maravilhas, tem linha de guitarra da Fender, né? Investiu muito numa linha própria de roupas, de cosmético, de perfume, ganhou uma cacetada de prêmios, né? A fortuna dela já passou ali dos 50 milhões de dólares faz tempo. Atualmente ela namora o Mod Sun, né? Lançaram juntos Flames, ela tá sempre presente no Insta, não envelhece jamais, tá super cotada pro próximo Rock in Rio. E você, comenta aqui o que você acha de mais relevante na história dela e qual fase, né? Se é que tem alguma fase que você prefere mais ou se você é do time que adora tudo. Bom, como a gente viu, a Avril, né, teve ali 2 relacionamentos que não deram certo porque os parceiros não aguentaram o sucesso dela. Vamos pedir para o nosso querido psicanalista, mestre em psicologia clínica, professor, o faixa preta, Mário Sérgio Picorelli, explicar essa questão, né? E aí, Mário, explica pra gente o que acontece quando um casal que supostamente deveria trabalhar como um time cria uma pota competição entre si e não aguenta o sucesso do outro. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Sim, Luca, podemos dizer, mesmo que de forma idealizada, que um casal deve trabalhar como um time de futebol para vencer a partida no amor e na vida. Mas quase nunca ocorre assim. Está para existir o casal perfeito, sem problemas, e todos sabem disso. Qual casal não teve, não tem ou não terá problemas de relacionamento? Quando entramos num relacionamento, levamos em nossa bagagem pessoal tudo o que fomos e o que somos. O encontro entre 2 pessoas não é somente um encontro de histórias pessoais, mas um encontro de egos. E um dos itens mais complicados que trazemos para dentro do relacionamento e que, se mal resolvido, tende a se repetir de maneira nefasta, é a inveja. Através do seu relato, Luca, fui levado a supor que nos relacionamentos da Avril, a inveja por seu sucesso ocupou um lugar importante e que levou à separação do casal. Falar da inveja é falar de um sentimento terrível que habita desde o nosso nascimento a alma de todos nós e que nos causa um espanto absoluto. Em poucas palavras, a inveja é o ódio voltado àquilo que se supõe que o outro tenha e que eu não tenha. É a voraz fome, fome do que o outro tem, fome do que o outro é, e fome sendo faz florescer o desejo de destruir o outro. Evidentemente que a inveja existirá em maior ou menor grau dentro de nós se as necessidades de um bebê e de uma criança que outrora fomos não foram plenamente satisfeitas. Partindo do princípio que esse sentimento está presente em todos nós, o pior resultado da inveja, por assim dizer, é aquele que o sujeito não se reconhece tendo. Não ter consciência da inveja obriga a pessoa a atuar na relação o ódio destrutivo. O melhor resultado é, em qualquer situação, a consciência do sentimento invejoso, mesmo que seja uma consciência mínima, como parece ter ocorrido aos 2 companheiros da Avril. Eles se afastaram com a desculpa de não aguentarem o sucesso dela, e assim, ao se afastar, a protegeram de um rombo invejoso talvez maior. Não é fácil falar sobre a inveja. Não é fácil escrever sobre a inveja. Não é fácil trazer para vocês a inveja. Remédio contra a inveja? A consciência, a verdade, a arte, todas as expressões artísticas. Elas provocam um sentimento de ingestão do belo,
do bom e do pleno. Por isso, eu gosto desse canal. Tem a arte da música que a todos nos irmana. Beijo a todos! Legal, né? Pra gente ativar aí o nosso cabeçalho e pensar mais. Curtiu? Se sim, curte, comenta e compartilha, porque semana que vem tem mais um vídeo aqui no canal. Aproveita também e já me segue no Insta, Luca89FM. Valeu e até semana que vem!